Perceba como, ao longo da vida, nós confiamos cegamente em limites invisíveis. Confiamos que o chão não vai desaparecer sob nossos pés, que o céu não vai cair sobre nossas cabeças, que as regras que aprendemos na escola continuam válidas. Não importa o quão longe a gente vá, a existência humana se sustenta nessa sensação de ordem. Na ideia reconfortante de que o universo é estranho, sim, mas previsível. Só que, em algum ponto muito distante, essa confiança começa a ruir. E quando ela cai, não sobra sequer a certeza de que o real ainda obedece às próprias leis. Durante séculos, a ciência avançou exatamente porque acreditava que tudo poderia ser explicado. Que cada fenômeno, por mais complexo, escondia uma regra, uma equação, um padrão. Mas existe um lugar no universo onde essa promessa simplesmente quebra. Um lugar onde nossas melhores teorias entram em contradição, onde números deixam de fazer sentido e onde até o conceito de antes e depois se torna inútil. E o mais perturbador é que esse lugar não é apenas um ponto distante no espaço. Ele representa um limite absoluto do que significa compreender a realidade. Esse é o conflito central. Não se trata apenas de um mistério astronômico. Trata-se de um confronto direto entre a ambição humana de entender tudo e a possibilidade real de que algumas coisas jamais possam ser entendidas. Um desafio que coloca em xeque não só a física, mas a própria ideia de conhecimento. Porque se existe um lugar onde as leis do universo falham, então talvez a nossa confiança nelas sempre tenha sido frágil. Os cientistas deram a esse limite um nome simples, quase inocente: singularidade. Mas por trás dessa palavra está algo que se comporta como um personagem invisível, silencioso, guiando toda essa história. A singularidade é o ponto onde as equações explodem, onde o infinito surge nos cálculos, onde densidade, temperatura e curvatura dos pacos deixam de ter valor definido. É ali que a física, como conhecemos, simplesmente não funciona mais. Para entender por que isso acontece, precisamos dar alguns passos para trás, no início do século XX. Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade geral pela primeira vez. O espaço e o tempo deixaram de ser um palco fixo e passaram a se comportar como algo maleável. Massa dobra o espaço. Energia distorce o tempo. Essa teoria explicou a órbita dos planetas, o comportamento das estrelas e até a expansão do universo. Durante décadas, ela funcionou perfeitamente. Ao mesmo tempo, outra revolução acontecia em escalas minúsculas. A mecânica quântica surgiu para explicar o mundo das partículas. Um universo estranho probabilístico onde nada é totalmente definido até ser observado. Elétrons atravessam barreiras, partículas surgem do nada. O vazio nunca está realmente vazio. E, mesmo assim, essa teoria também funcionou. Com precisão absurda. O problema é que essas duas descrições do universo não se falam. Relatividade geral funciona em escalas gigantescas. Mecânica quântica funciona em escalas minúsculas. Separadas, elas são impecáveis. Juntas, entram em colapso. E é exatamente na singularidade que elas são forçadas a coexistir. Imagine uma estrela dezenas de vezes mais massiva que o Sol quando o combustível nuclear acaba. Nada mais sustenta seu próprio peso. Ela colapsa. Primeiro, vira uma supernova. Depois, um núcleo extremamente denso. Se a massa for grande o suficiente, nem mesmo a pressão dos átomos resiste. O colapso continua indefinidamente, formando um buraco negro. E no centro desse buraco negro, segundo a relatividade geral, toda a massa do objeto se comprime em um ponto infinitamente pequeno, densidade infinita. Curvatura infinita, uma singularidade. Mas infinito, em física, não é resposta. É sinal de falha. Quando uma equação gera infinito, ela está dizendo: eu não sei o que acontece aqui. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. Durante muito tempo, os buracos negros foram tratados quase como curiosidades matemáticas.
Até que, em 1965, Rogers demonstrou que singularidades não eram exceções. Eram consequências inevitáveis da relatividade geral, não importava o formato da estrela, nem pequenas irregularidades. Se certas condições fossem atingidas, a singularidade surgiria. Não como hipótese, como destino. Isso criou um dilema profundo. Porque se as leis da física levam inevitavelmente a um ponto onde elas mesmas falham, então algo está errado ou com o universo, ou com nossas leis. E o problema é que não temos acesso direto a esse lugar. O horizonte de eventos do buraco negro funciona como uma fronteira sem retorno. Tudo que passa por ele desaparece para sempre do nosso campo de observação. Nenhuma informação volta. Nenhuma mensagem escapa. É o limite absoluto do conhecimento observável. Mas é aqui que tudo começa a dar errado. Durante décadas, acreditou-se que o interior do buraco negro era completamente isolado. Um segredo eterno. Até que, nos anos 1970, Hawking fez uma descoberta desconcertante. Usando princípios quânticos, ele mostrou que buracos negros não são totalmente negros. Eles emitem uma radiação extremamente fraca, hoje conhecida como radiação Hawking. Isso significa que buracos negros evaporam lentamente, perdem massa e, eventualmente, podem desaparecer. Isso levantou uma pergunta que ninguém esperava. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Na mecânica quântica, informação não pode ser destruída nunca, mas se um buraco negro evapora completamente, para onde essa informação vai? Hawking inicialmente defendeu que ela se perdia. Outros cientistas discordaram. Surgiu o paradoxo da informação, um conflito direto entre duas teorias fundamentais. Esse não era apenas um debate técnico, era um dilema moral científico. Se aceitarmos que a informação pode ser destruída, estamos abrindo mão de um dos pilares da física moderna. Se não aceitarmos, então precisamos admitir que nossa compreensão dos buracos negros está profundamente errada. Ciência versus coerência, progresso versus consistência. E foi nesse ponto que surgiu uma revelação ainda mais inquietante. A singularidade não é exclusividade dos buracos negros. Ela também aparece quando voltamos no tempo, muito tempo. Até o início de tudo. Quando os cosmólogos usam as equações da relatividade geral para retroceder à expansão do universo, elas levam a um estado inicial de densidade infinita. Um ponto onde todo o universo estava comprimido. O Big Bang, em sua forma matemática mais simples, também começa com uma singularidade. O mesmo tipo de falha. O mesmo infinito impossível. Isso significa que o universo nasceu em um ponto onde as leis da física não se aplicam. Onde tempo, espaço e causalidade não existem como conhecemos. E o problema é que não há antes desse ponto. A pergunta o que havia antes do Big Bang pode simplesmente não fazer sentido, porque o próprio conceito de antes surge depois da singularidade. Mas o problema é que isso não deveria ser possível. Ao longo dos anos 2000, surgiu uma nova expectativa. A ideia de que uma teoria mais profunda, chamada gravidade quântica, resolveria esse impasse. Uma descrição que unificaria a relatividade quântica. Surgiram propostas como a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop. Modelos matemáticos elegantes promissores, mas até hoje nenhum deles foi testado experimentalmente, e aqui entra a quebra de expectativa. Ao contrário do que muitos imaginam, o principal obstáculo não é apenas tecnológico. É humano, político e econômico. Os experimentos necessários para sondar energias próximas às singularidades exigiriam aceleradores de partículas do tamanho de sistemas solares ou observações impossíveis além do horizonte de eventos. O custo, o risco e a incerteza tornam esses projetos praticamente inviáveis. Não é apenas que não sabemos como testar, é que talvez nunca possamos. Enquanto isso,
casos reais continuam alimentando o desconforto. Em 2015, o LIGO detectou ondas gravitacionais pela primeira vez. Um sinal vindo da fusão de dois buracos negros há mais de 1 bilhão de anos-luz. Aquilo confirmou previsões de Einstein feitas um século antes, mas também reforçou o problema. Porque a colisão só foi possível devido à existência de singularidades no interior desses objetos. Em 2019, o Evison Telescope divulgou a primeira imagem de um buraco negro. Um anel de luz distorcido envolvendo uma sombra absoluta. Aquela imagem não mostrava singularidade. Mostrava apenas o limite do que podemos ver. Um lembrete visual de que, no centro, existe algo que permanece inacessível. E é nesse ponto que a história se torna profundamente inquietante, porque a singularidade funciona como um espelho. Ela não revela apenas um limite do universo, ela revela um limite nosso. Um ponto onde nossas perguntas continuam, mas as respostas cessam. Talvez, no futuro, uma nova teoria surja. Talvez descubramos que singularidades não existem de fato, mas são apenas sinais de teorias incompletas. Ou talvez elas sejam reais. Zonas onde o universo escapa completamente à compreensão humana. Seja qual for a resposta, ela carrega um peso filosófico difícil de ignorar. Porque aceitar que existe um lugar onde a física falha é aceitar que o universo não foi feito para ser totalmente entendido. Que a razão humana, por mais poderosa, tem fronteiras intransponíveis. E no fim, talvez o mais perturbador não seja a existência desse lugar, mas a possibilidade de que ele esteja no início de tudo. E no destino final de tudo. Se essa reflexão te deixou inquieto, talvez valha a pena compartilhar, comentar ou continuar essa conversa. Porque algumas perguntas não precisam de respostas imediatas. Elas só precisam continuar sendo feitas.